Então, um dos traços mais fortes e mais marcantes da literatura francesa está exatamente no fato de essa literatura conseguir extrapolar os limites do próprio território, né? Isso acaba se dando por uma série de questões históricas, culturais, econômicas e até pela própria situação geográfica do país, que recebe muitos influxos desde o século XIII, né, de intelectuais de todas as partes. Ao longo do século XIII até o século XV, a prosa se desenvolveu através de crônicas históricas, de romances de cavalaria, e, mas não se desenvolveu tanto quanto na poesia, com algumas figuras importantes como o Rutebeuf e o François Villon, que eles souberam aliar algumas preocupações da vida cristã, como o medo da morte, algumas ideias em torno da salvação, e também de temas populares, né, que acabavam se manifestando de uma maneira cômica quando demonstravam o desespero daquele povo ou do povo, né, diante da peste, das guerras, da miséria. Já no século XV ocorre a chegada de alguns bizantinos que trazem consigo textos gregos e acabam levando ao povo francês e à literatura francesa a característica do humanismo, que propôs uma mudança radical na concepção do mundo, que acabava ressaltando muito mais a questão humana em detrimento das mensagens cristãs, dos valores cristãos. Com o desenrolar do século XVI, ocorre o entrelaçamento de duas culturas, a francesa e a italiana, e isso acaba interferindo muito e influenciando muito o Renascimento francês, pela presença da leitura de um Dante, de um Petrarca ou de um Boccaccio, que, como se sabe, são autores italianos. Ou não necessariamente italianos, porque a gente sabe que a Itália só vai surgir no século XIX, mas em território, digamos, que estão associados com aquilo que a gente chama de Itália hoje. É mais ou menos em torno desse período, equivalente ao século XVI, que surge o Montaigne, com um pensamento crítico muito forte, e também algumas obras de Rabelais que têm um dado um pouco mais popular, né? Também é um momento de enriquecimento muito grande para a França, graças aos poetas de um grupo, né, denominado como o Pleiade, e que são representados por um Ronsard ou um Dubellat. Um fator importante também a ser destacado é que um rei francês da época, Francisco I, ele criou o Collège de France em 1530 e 30 e protegeu vários intelectuais, né? Então, o fato de vários autores terem sido protegidos pela própria realeza acabou facilitando o desenvolvimento do Renascimento na França. Então, em relação aos provençais, ou seja, aqueles que vinham de Provença, que está localizado no sul da França, mais ou menos entre o século XII e XIII, a partir desse momento, nesse local, começa a surgir um grupo muito rico e refinado, e cuja poesia a gente acaba tendo acesso e sabendo alguma coisa graças à influência que esses provençais tiveram em relação à poesia medieval portuguesa. É, Esses poetas provençais têm em seus cantos o tema do amor, né? E eles sempre louvavam a dama, se colocando de uma maneira servil diante dela, e esse poema deveria sempre vir acompanhado de música. Os escritos estavam associados a uma amada que era de alguma maneira
inacessível, estava distante de alguma maneira, e portanto o autor acabava expondo o amor de uma maneira platônica, idealizada, e sempre por uma questão de respeito ele ocupava a identidade da dama e sempre se demonstrava como um vassalo, leal, digno, não é? E essa característica toda é aquilo que a gente chama de amor cortês. E os grandes expoentes desse tipo de escrita são o Bernard de Vendator e o Arnaud Daniel. Em relação a François de Vignon, esse talvez seja o maior poeta francês num período que equivale à transição da Idade Média para a Idade Moderna. E não se sabe muita coisa da vida dele, né? Tem algumas lacunas na sua biografia. O que se sabe é que ele nasceu em 1431 e que teve uma educação que foi confiada a um clérigo, né? A sua vida era toda desregrada, passou por algumas prisões, alguns exílios, e isso acabou fazendo com que se desenvolvesse a sua obra em torno dessas características, dessas situações, né? Chegou até a ser condenado à forca, mas acabou escapando e foi banido por uns 10 anos aí, e a partir disso não se sabe muita coisa da vida dele. Em relação aos temas desenvolvidos por Vignon, estão sempre presentes algumas questões relacionadas à vida, às dificuldades da vida, o amor inatingível, o amor cortês, a morte que está sempre presente, mas não só isso. Também é possível a gente resgatar algo que está relacionado com uma reflexão mais crítica, uma postura mais crítica, e um exemplo disso pode ser talvez a Balada dos Enforcados, em que o Vignon aborda a igualdade de todos perante a morte. Em relação a Pleiade, a gente pode considerar que que esse foi o primeiro movimento, entre aspas, organizado da poesia francesa, e que surgiu mais ou menos no século XVI. E esse movimento, se a gente pode chamar assim, ele era composto por 7 poetas, né? Dentre os quais os principais eram o Ronsard, o do Boileau e o Etienne Jodelle e tal. E eles foram responsáveis por uma certa sofisticação poética. Na época da Renascença Francesa, a antiguidade, né, que estava sendo retomada, era uma novidade para esses poetas da Pleiade, e eles se esforçavam em contrapor essas formas clássicas à pobreza do vocabulário daquela poesia cortesã. Inclusive existe uma frase que diz o seguinte, abre aspas, desprezam e rejeitam com um franzir de senho, mais do que estoico, tudo que está escrito em francês, preferindo o latim. Fecha aspas. Mas assim, concluindo, com certeza os dois grandes que se destacam são o Du Bellay e o Ronsard, né? Pelo próprio impacto que eles representam, principalmente o Ronsard representa, porque ele substitui o verso decassílabo, que tem uma origem italiana, pelo alexandrino, e que até hoje prevalece na poesia francesa.